Olá, sejam bem-vindos ao Gerês Oftalmologia Cast. Hoje vamos falar sobre um assunto que te interessa muito mesmo, porque muita gente tem dúvida e não sabe exatamente quais são os sintomas, não consegue identificar se ela está inserida nesse contexto. Você está enxergando muito embaçado? Você tem dificuldades para ler, para enxergar de perto, de longe, para fazer atividades comuns do dia a dia dentro de casa? Então procure um oftalmologista porque você pode estar com catarata. Isso mesmo. Então vamos conversar com o doutor André Gerês, que vai revelar para a gente tudo sobre catarata. Doutor André, o que é catarata? Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão nos vendo, né? Catarata é o processo de opacificação do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do nosso olho. Tá, então quando essa lente ela fica opaca, ela tem que ser trocada. Não necessariamente, porque o nível de opacificação dessa lente varia, né? Mas quando já está afetando a nossa qualidade de visão, sim, a indicação é a cirurgia, que a gente vai falar, é o processo ou o melhor tratamento para a correção da catarata. Tá, então, cristalina é uma lente natural, eu nasci com ela é totalmente transparente, eu consigo enxergar. E tem essa coisa, né, de que não é o olho que enxerga, mas o cérebro, e que manda o sinal para o olho, e aí converte em imagens. Isso, o olho é um sistema óptico, ele precisa de várias estruturas para que ocorra a formação da imagem lá na nossa retina, que vai caminhar pelo nervo óptico até chegar ao cérebro, né? Uma das peças mais importantes dessa arquitetura toda é o cristalino, que é uma lente natural. O nome já diz cristalino, ela tem que ser totalmente transparente. Então, para que a luz passe lá pela nossa córnea, que é uma grande lente, passa pela pupila, depois passa por essa lente que é o cristalino para focar na nossa retina. Então, se eu não tenho um cristalino, por exemplo, eu não vou conseguir focar a minha imagem na retina, logo eu não vou enxergar bem, vou enxergar muito mal, diga-se de passagem. Então, o cristalino é um dos atores principais desse processo. Ah, tá. E qualquer pessoa na vida vai passar por esse processo de ter que fazer a cirurgia? Não necessariamente. Não. A gente sabe, primeiro, né? Hoje a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, ela afeta são muitas pessoas atingidas pela catarata, principalmente porque a forma mais comum de nós desenvolvermos catarata é o envelhecimento. Então, todos nós vamos ter catarata? Provavelmente sim. Todos nós vamos passar pela cirurgia de catarata? Não necessariamente. Eu posso ter 80 anos e não ter uma catarata tão avançada assim, por Ah, exemplo. Mas, em geral, né, subentende-se, é mais prevalente uma catarata mais avançada numa pessoa de 80 anos do que numa pessoa de 60, né? Mas às vezes a gente vê pacientes com 80, 90 anos que têm uma catarata leve, enxergam bem, às vezes não foram operados ainda, né? E provavelmente vão ser um dia, tá? Mas não é uma regra que todo paciente vai operar. Provavelmente sim, a maioria deles, até porque a medicina está avançando, a oftalmologia está avançando, a gente hoje indica a catarata de uma forma mais precoce, mas não dá para falar que isso é uma regra geral para todos os pacientes. aham. E um paciente que tem catarata que precisa tirar, só a cirurgia, não tem nenhum outro tipo de tratamento. Sim, a gente não tem nenhum outro tratamento, colírio, vitamina, nada que faça com que desapareça a catarata, né? Então, o tratamento da catarata, ele é cirúrgico, né? E o que consiste a cirurgia? Nós vamos extrair essa lente natural do olho que está opacificada e colocar uma lente artificial transparente. Esse é o objetivo da cirurgia. Colocando uma lente transparente, subentende-se que minha visão tende a ser restabelecida, porque a gente já está colocando uma lente no grau ideal, né? Só para voltar atrás, o cristalino é uma lente, ele tem um poder óptico, né? Então, é como se fosse um grande óculos que nós temos dentro do nosso olho. Aham. E aí tem um tipo de lente específica para cada caso ou todo caso é o mesmo tipo de lente que vai ser usada na cirurgia? Não. Hoje, as lentes para catarata vêm avançando muito nas últimas décadas, né? Então, nós temos tipos diferentes de lentes intraoculares. Basicamente, toda lente intraocular ela vai ter uma graduação,
né, de acordo com o olho do paciente. Então, a minha lente intraocular, por exemplo, é diferente da sua. Por quê? Porque podemos ter tamanhos de olhos diferentes, curvaturas de córneas diferentes. Então, lente não é uma coisa padrão que todo mundo tem a mesma, né? Aham. E aí essas lentes hoje, elas corrigem erros refracionais, por exemplo, hipermetropia, podem corrigir miopia, astigmatismo, podem dar visão de perto e de longe. Então, existem diferentes modelos de lentes que vão corrigir diferentes alterações ópticas, além do objetivo de reestabelecer a visão, porque a gente está tirando algo opaco e colocando algo translúcido no lugar. E quando coloca essa lente, seria como um óculos, por exemplo, que eu faço o exame e aí identifica que um grau do olho direito é diferente de um grau do olho esquerdo. Aí adapta essa lente segundo o grau que a pessoa precisa ou isso não acontece? Não é Então, assim? para que a gente saiba qual o grau do paciente, a gente tem que fazer toda a avaliação oftalmológica. Existe um exame feito chamado biometria que vai calcular, nos ajudar ao cálculo da lente, né? Tem fórmulas biométricas, enfim. E aí, como essa lente é interna, por exemplo, eu posso ter uma lente interna que eu vou colocar de 16 graus e o outro olho de 10 graus. Então, o paciente acaba não percebendo, né, o valor porque está lá dentro do olho. Então, o importante é que a gente tente colocar uma lente de boa qualidade. Então, existem diferentes materiais, diferentes qualidades de lente, com o grau mais próximo do que a gente deseja para aquele paciente, né? Que, em geral, é o grau zero, vamos dizer, né? A gente calcula a catarata para deixar o paciente mais próximo desse grau zero, mas às vezes sobra grau residual, às vezes a gente não consegue por outras causas, mas esse é o objetivo geral, assim, da cirurgia. E acontece de colocar um olho a lente para perto e o outro para enxergar melhor de longe ou não? Tem que ser segundo o grau que a pessoa necessita. Não, isso acontece, Hum. interessante. Isso a gente chama de sistema de monovisão. Então a gente pode fazer, ou báscula, né? Nós fazemos deixamos um olho um pouquinho melhor para perto, outro olho melhor para longe, para que o paciente possa ter uma compensação. Se nós colocarmos os dois olhos para longe, o paciente vai ter que usar um óculos para perto depois da cirurgia de catarata, né? Eu posso deixar, se o paciente lê muito, por exemplo, e não dirige nada, eu poderia deixar os dois olhos mais para perto. Não é o que a gente faz na prática, mas em teoria até se pode, né? E aí, pegando esse gancho que você falou, hoje nós já temos lentes que dão visão de perto e de longe, lentes bifocais, lentes de foco estendido, lentes multifocais. Então, alguns pacientes acabam não optando por fazer uma monovisão, por exemplo, como essa, e vão optar, por exemplo, por implantar uma lente multifocal, tá? Que vai tentar melhorar a autonomia dele tanto para longe como para perto. E uma pessoa que é mais nova, ela pode ter catarata? Ou só ao longo do tempo da vida, da idade, que ela vai desenvolver catarata? Não pode ter catarata, é menos prevalente, mas pode ter por algumas causas, por exemplo, desordens metabólicas, né? Doenças, por exemplo, como diabetes, trauma no jovem é uma questão muito prevalente, né? Então, tomei uma bolada, uma pancada. Aquele trauma pode desenvolver uma catarata e o paciente pode necessitar a retirada. Uso de Ah, medicações, né? Então, existem inflamações oculares, são causas aí. Então, a principal causa é o envelhecimento. Existem outras causas que podem também favorecer o desenvolvimento da catarata. uma pancada pode desenvolver a catarata? Isso sim, pode desenvolver chamado catarata traumática. Ah, Então, daquele trauma, eu lesei meu cristalino e aquela lesão desencadeou esse processo de desnaturação daquelas proteínas, gerando a opacificação do cristalino, bem como outras coisas que podem acontecer, né? A gente pode ter numa pancada lesões na córnea, lesões na íris, lesões na retina, tá? Então, por isso que trauma é uma das causas aí de complicações oftalmológicas, dentre elas a catarata. então não é só envelhecer, né? Que é o risco. Não é só envelhecer. Eu posso, por ter diabetes, prevalecer minha catarata, aumentar a incidência da catarata. Uhum. Medicações como o uso do corticoide, por exemplo, continuamente, né, por longos períodos,
tabagismo, exposição à radiação ultravioleta é importante, por isso que Nossa. nós temos uma maior incidência, por exemplo, na região dos trópicos ali, né? Porque por uma maior índice UVA, né? Então, maior exposição UVA da população, então, que é um fator de risco. Então, várias causas aí podem favorecer o desenvolvimento da catarata. Então, a pessoa que fuma muito, ela pode desenvolver catarata de uma forma precoce? Pode desenvolver catarata, mas porque Nossa. o cigarro é inflamatório, né? Então, tem várias toxinas inflamatórias e um meio inflamatório aumenta a prevalência desse processo de desnaturação do cristalino. Então, sim, tá? Quer dizer que vai ter? Não, né? Sim. Por isso que a gente não recomenda que ninguém fume, né? É. Mas o paciente tabagista, por exemplo, ele tem maior chance de desenvolver uma catarata mais precoce. Vamos supor que no código genético dele ele desenvolveria uma catarata com 80, às vezes ele fumando, ele vai desenvolver aos 60. Entendi. Entendeu? E uma pessoa, ela pode perder a visão por causa da catarata? Sim, né? Foi o que nós Ah, é? conversamos. A catarata é hoje a principal causa de cegueira reversível. Então, Sim. existem níveis de catarata. Eu posso ter uma catarata leve, ou seja, aquele cristalino é pouco opacificado, e eu posso ter uma catarata muito avançada, onde ele é muito opacificado, a luz quase não entra. Então, tem pessoas, felizmente hoje, com o avanço da oftalmologia, esse número é menor, principalmente nos grandes centros, mas quando a gente vai para populações com menor acesso, ou populações, né, que não têm recursos ou de saúde ou financeiros, a gente pega pessoas cegas pela catarata, porque aquele cristalino está tão envelhecido, está tão opaco, que a luz quase não entra. É como se a gente colocasse uma cortina blackout na frente de uma janela. A luz entra pouquíssimo ou quase nada, e aí a pessoa não enxerga. Para a gente enxergar, precisa de luz. Essa é uma regra básica. Tá, mas aí ela fez a cirurgia de catarata. E depois que retirou a catarata, trocou a lente, ela ficou sem enxergar. Isso pode acontecer ou não? Pode acontecer desde que ela tenha outro problema oftalmológico. Ah. Então, como a gente conversou, o olho é um sistema óptico. Eu posso ter catarata e glaucoma? Posso. Eu posso ter catarata e descolamento de retina? Posso. Tomara que ninguém tenha, mas pode acontecer. Às vezes, principalmente nesses casos de catarata muito avançada, nós não conseguimos enxergar o fundo de olho, por exemplo, saber retina, saber nervo óptico. Então, é uma surpresa. E tirei a catarata, aí eu passo a identificar outras estruturas, e aí eu posso fazer outros diagnósticos que antes eu não fiz, porque a opacificação do cristalino me impede de avaliar aquelas estruturas. Nossa. E criança, pode desenvolver catarata? Pode também. Existem crianças que nascem com catarata, é a catarata congênita, né? Ou também por trauma, ou por desordens metabólicas, ou por processos inflamatórios, né? Então, crianças têm que passar por também uma consulta oftalmológica, tá? Então, isso, na minha opinião, ainda é um pouco negligenciado no Brasil, né? A consulta da criança começa lá atrás, no reflexo do olhinho, quando nasce. O ideal é que passe uma consulta com 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, porque, por exemplo, ela pode nascer com uma catarata congênita e só é feito o diagnóstico se passou por uma consulta médica oftalmológica, né? E como você citou lá atrás, o olho ele precisa se desenvolver. Se, por exemplo, uma criança nasce com uma catarata congênita que ninguém fez o diagnóstico, ela pode não desenvolver a visão e ela pode se tornar amblíope, ou popularmente com o olho preguiçoso, e ela nunca aprender a enxergar de forma correta por uma opacificação, por exemplo, do cristalino. Tá? E é verdade que o bebê não enxerga? Sim. A nossa visão é um dos poucos órgãos que ela não nasce totalmente formada na sua função. Então, a gente vai amadurecendo nossa visão do nascimento, com 6 meses já está melhor, aí lá perto dos 3 anos, boa parte da visão se desenvolveu, e dos 3 aos 8 anos, mais ou menos, isso varia na literatura, 3 aos 8, 3 aos 10, é o que vai, vamos dizer, ocorrer a lapidação da nossa visão. Então, a gente não nasce enxergando. Então, é aquela história de que, o bebê, que bonitinho, que fofinho, olha, ele tá olhando os bichinhos do móvel, ele não tá olhando nada. Depende da idade. Se é muito recém-nascido, depende. Existe uma maturação da visão, vai melhorando. Ele vai vendo luz, depois vai vendo cor, por isso que tem que ter o estímulo, né? Por isso que as coisas, por exemplo, a criança são muito coloridas, né?
com movimento, com barulho, para ele desenvolvendo a noção de propriocepção dos locais, das cores, e essa visão vai amadurecendo, desde que o sistema óptico esteja íntegro e esteja tudo bem. Uma catarata congênita, um grau muito alto não corrigido, alguma alteração, né, uma cicatriz na córnea que pode acontecer, enfim, vamos lá, a criança pode não desenvolver. Tá. E essa lente que é colocada, substituindo o cristalino, ela é uma lente rígida? Ela é uma lente, hoje as lentes já são de materiais, a maioria delas são materiais flexíveis, né? Nós temos algumas lentes um pouquinho mais duras, mas hoje os materiais são flexíveis. Então, isso foi uma grande evolução da cirurgia de catarata, né? No passado, para que você implantasse as lentes, tinha que fazer uma abertura na córnea de quase metade da córnea. Isso gera astigmatismo, tinha que dar pontos, né? Era assim, algo muito agressivo. Hoje, nós já conseguimos fazer cirurgias com incisões de menos de 3 milímetros. Nossa. Né? 2,7, 2,4 milímetros, 2,2 milímetros. Por quê? Porque essas lentes, nós colocamos ela num cartucho, né? Que é um dispositivo, e elas vêm enroladinha. Então, evoluiu muito a cirurgia de catarata nos últimos tempos. Por isso que hoje existe uma tendência para se operar a catarata mais precoce do que outra hora. Por quê? As lentes desenvolveram, os aparelhos desenvolveram, os microscópios desenvolveram, os recursos técnicos da cirurgia desenvolveram, né? Então, hoje a cirurgia de catarata, ela é muito mais efetiva e muito mais segura do que era há 50, 60 anos atrás. Então, se lá atrás falava, só vou operar catarata quando estiver muito ruim, não é nessa recomendação. Até, tecnicamente, operar uma catarata muito envelhecida, pegando um gancho daquela pergunta antiga, é pior do que operar uma catarata, coloca assim, mais riscos para o paciente e para o cirurgião, a cirurgia, por exemplo. Uhum. E como que é feita essa incisão? É na córnea? Levanta a córnea? Em geral, as incisões para operar catarata são feitas na córnea, podem ser feitas na esclera também, né? Então, nós temos um dispositivo, um bisturi específico, que vai fazer esse corte, né? De acordo com o que o cirurgião deseja. E aí ele vai dar acesso que o cirurgião penetre na câmara anterior, né? Penetre dentro do olho, e com um aparelho específico, né? Um aparelho chamado de facoemulsificação, é um aparelho que ele quebra o cristalino e aspira juntamente com as manobras que o cirurgião vai fazer. Então, basicamente, existem várias etapas até chegar aí nessa facoemulsificação, que é a quebra e a aspiração do cristalino, mas basicamente a gente tem que retirar essa lente. E hoje o método é desta forma, quebrando e aspirando para que a gente possa microfragmentar esse cristalino e tirar por um espacinho bem pequenininho. É uma cirurgia complexa, né? Eu falo para todos os pacientes que cirurgia de catarata ou cirurgia oftalmológica é complexa. Você imaginar todo o recurso que você tem, microscópio, aparelhos, insumos, lente, bisturis específicos, né? Felizmente, hoje é uma cirurgia que ela é feita num tempo cirúrgico menor, com uma segurança maior, né, com resultados bons, mas não tira a complexidade da cirurgia. Eu acho que está se banalizando muito. Catarata, qualquer um faz. Não tem. Não, eu acho que a gente deve dar a devida importância para o ato cirúrgico, deve dar a devida importância para qualquer cirurgia oftalmológica. Então, eu concordo. É algo complexo, mas felizmente nem tudo que é complexo quer dizer que não pode ser feito. Não. A cirurgia de catarata é um exemplo de uma coisa complexa que foi melhorando com o tempo e hoje conseguimos fazer uma cirurgia num tempo cirúrgico bem menor do que antes, com resultados muito bons. Qual o tempo que leva mais ou menos uma cirurgia? Isso depende do cirurgião. Tem cirurgião e depende da catarata, depende do paciente, Uma catarata que seja depende do velha. anestesista, depende de vários fatores, né? Tem cirurgiões que operam uma catarata em 5 minutos, tem cirurgiões que operam com uma catarata em 15, em 30, em 1 hora. Vai depender de vários fatores e de acordo com o aparelho e do tempo cirúrgico daquele cirurgião. Então, hoje, não acho que isso é uma coisa que seja importante no sentido assim, eu vou operar com aquele cirurgião porque ele opera em 20 minutos, ou ele opera em meia hora, ele opera... Não, acho que a gente tem que levar em consideração, óbvio, a qualificação técnica, o ambiente cirúrgico, os recursos que nós estamos, né, oferecendo para os pacientes, o microscópio, a lente, né, os cuidados antes da indicação, durante e depois, né? Então, tem outras coisas muito mais importantes que a gente deve levar em consideração do que se o cirurgião opera em 5 ou 10 ou 20 minutos.
É, porque tem muita gente que fala assim, não, é o que o senhor falou, cirurgia de catarata é uma coisa muito simples, em 15 minutos você sai de lá. Mas se for um caso mais complexo, uma catarata mais antiga, já vai levar mais tempo. E a gente vê muito assim nas redes sociais, né? Ai, você pode retirar sua catarata em 15 minutos. Eu falo assim, como assim, gente? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tudo tem dois pesos e duas medidas, no sentido assim, realmente, a gente não pode colocar mais risco, falar, é uma coisa, né, Não, não é uma coisa não, assim absurda, absurda de ser mas feita. também não pode Mas banalizar, também não né? pode banalizar, porque senão, se a gente pegar todo paciente que entra no consultório com 50, 60 anos, pode ter um pouquinho de catarata, você vai indicar catarata para todo mundo? Eu, particularmente, na minha rotina, não faço isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que avaliar bem, né, indicar com parcimônia, ouvir o que o paciente tem, ele entender as vantagens e desvantagens do procedimento, as indicações, e, obviamente, depois disso, tomar a decisão, seja cirúrgica ou não cirúrgica. Aí no caso assim de criança, aí como que os pais têm que autorizar ou não? Tem que fazer, porque a criança Assim, desenvolveu. catarata congênita aí já, ou catarata na infância já é uma coisa mais específica, né? Os pais têm que autorizar. Existem alguns casos aí que, por exemplo, nem consegue se implantar essa lente, vai deixar para se implantar mais depois de mais velho. Já tem casos que a gente consegue implantar a lente. Aí cada situação é uma, né? Você pegar, por exemplo, um trauma numa criança, pode estar relacionado a cicatriz de córnea, pode estar relacionado a lesões na íris que você precisa corrigir, pode ter um olho, às vezes entra-se numa cirurgia, mas não sabe como é que está lá dentro, por exemplo. Você só vai avaliar aquela condição no intraoperatório. Então, catarata em criança já é algo mais específico, e aí cada caso é um caso dependendo da indicação, da causa da catarata e se precisa operar. Eu posso nascer com catarata e não necessariamente precisar operar, tá? Ah, Existem cataratas pequenas que são mais sugestivas, que elas foram desenvolvidas no processo embrionário, que às vezes não afetam tanto a visão. Então são cataratas que você deixa lá, tá? Então não é tão incomum às vezes você observar um paciente tem um pinguinho lá de catarata, ou um subtipo específico, né, de catarata, que você não vai falar, não vou mexer, ou vou mexer quando isso piorar, tá? e aí a catarata retirada, ela não volta mais. Não, a catarata retirada não volta mais, né? Aí você vai ficar com aquela lente provavelmente o resto da vida, tá? A lente intraocular, ela pode necessitar ser explantada, ou ser retirada, ser trocada, mas aí também são contextos mais pontuais, né? Uma lente opacificou, ou o cálculo daquela lente mudou, ou não foi correto, ou a lente ela não ficou apoiada na estrutura chamada saco capsular e ela está instável. Então, algumas condições, mas pensando em população geral, operei minha catarata, aquela lente, vou ficar o resto da minha vida com ela. E quando é um bebê? Porque o bebê tem crescimento. Continua lá aquela lente? Então, aí vai depender. Se a gente já tem condições de calcular, fazer o cálculo biométrico e implantar uma lente, aí ele pode ficar a vida inteira, mas não quer dizer que o grau dele não vai mudar, né? Se eu não tenho, às vezes, condições de não implantar a lente, aí, por exemplo, às vezes eu vou deixar aquele bebê sem a lente, eu só retiro a catarata, vou estimular a visão dele através de óculos ou lentes de contato, e aí mais para frente, num segundo momento, eu implanto uma lente. Assim como no adulto. Tem olhos que às vezes eles não permitem que a gente implante uma lente por alguma causa, tá? Não tem estrutura, ou o paciente não tem condição, ou no intraoperatório ocorreu alguma complicação, algum efeito que não permitiu. Às vezes a gente deixa o paciente sem lente, chamado afásico, e aí, num segundo momento, por exemplo, a gente implanta aquela lente, ou às vezes nem implanta a lente. Deixa o paciente sem a lente natural, só que aí, obviamente, ele vai depender de um óculos mais forte em geral. Tá? E pode ficar sem essa lente? Pode não ficar fica um buraco, alguma coisa assim? Não, pode ficar sem a lente. Nós temos uma estrutura chamada saco capsular, que ela vai acabar dividindo ali a porção anterior do olho da porção posterior, né? Que a gente fala de segmento anterior e segmento posterior, ou às vezes nem tem essa estrutura. Pode ficar, não é o que a gente deseja, né? Quando a gente vai operar uma catarata, a gente sempre deseja que o paciente se reestabeleça e enxergue bem. Então, se eu deixar um paciente sem o cristalino, muito provavelmente ele vai enxergar mal, a não ser que seja um paciente automíope, por exemplo. Às vezes acontece,
de a gente calcular a lente para colocar dentro do olho o grau C1, C0, tão próximo de zero. Ou seja, para aquele paciente o cristalino não está fazendo tanto efeito óptico de poder de lente. Aham. Mas pode acontecer. Nossa. Nós vamos falar mais sobre catarata em um próximo episódio. Espero que tenha esclarecido bastante para você. Se você tiver dúvidas, mande para a gente, escreva para a gente aí nos comentários o que você gostaria de saber e algum outro tema que você gostaria de ouvir aqui. Doutor André, obrigada. Obrigado.